Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas que você precisa ouvir hoje, agora, neste exato momento. Seu filho está gravando cada palavra que você diz, cada gesto que você faz, cada expressão do seu rosto quando ele chega perto de você. E sabe o que é pior? Ele está gravando principalmente aquilo que você nem percebe que está fazendo. Aquele suspiro de cansaço quando ele te chama pela quinta vez, aquele olhar de decepção quando ele traz uma nota baixa, aquele silêncio gelado quando você está brava, e simplesmente para de falar com ele. Tudo isso está sendo arquivado na memória emocional dele, como se fosse um HD externo, que nunca mesmo será formatado. E eu não estou exagerando quando digo que o que você está fazendo hoje, neste momento, vai determinar se daqui a 20 anos seu filho vai te ligar no domingo para perguntar como você está, ou se vai inventar qualquer desculpa para não aparecer no Natal. A memória emocional não perdoa, minha querida, e ela está sendo formada agora, enquanto você acha que está apenas vivendo um dia normal, cuidando das coisas da casa, trabalhando, pagando contas, sobrevivendo. Deixa eu te explicar uma coisa que acontece todos os dias em milhares de lares brasileiros. É 6 horas da tarde, você chegou do trabalho exausta, aquele cansaço que pesa nos ossos, sabe? Você ainda tem que fazer o jantar, dar banho nas crianças, ajudar com o dever de casa, preparar a roupa do dia seguinte, e sua cabeça está explodindo com as contas que vencem, com aquele problema no trabalho que ninguém resolve, com a sua mãe que ligou reclamando que você não visita, com o relacionamento que anda meio esquisito. Aí seu filho de 6 anos chega todo animado querendo te mostrar um desenho que ele fez na escola. Ele tá radiante, os olhinhos brilhando, segurando aquele papel todo amassado como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E você, sem nem olhar direito, diz algo como: "Que lindo, filho! Deixa aí na mesa que depois eu vejo", enquanto mexe no celular respondendo mensagens do trabalho. Ele deixa desenho na mesa, aqueles ombrinhos caem um pouquinho e ele vai embora mais quietinho do que chegou. Você nem percebeu o que acabou de acontecer, porque na sua cabeça você foi uma mãe legal. Você disse que o desenho estava lindo. Você não gritou, não brigou, não foi má. Que o trabalho da mamãe é mais importante do que ele. Que aquele celular minúsculo tem mais valor do que o maior esforço artístico da vida dele até aquele momento. Que ele não é prioridade. E antes que você feche esse vídeo achando que eu tô aqui para te fazer sentir culpa, pera um pouquinho, porque não é sobre culpa, nunca foi sobre culpa, é sobre consciência, sobre entender o que está acontecendo para que você possa fazer diferente enquanto ainda há tempo. E olha, se você está assistindo isso agora, já é um sinal de que você se importa, de que você quer ser uma mãe melhor. E isso já te coloca quilômetros à frente de muita gente. Então fica comigo aqui, porque o que eu vou te contar pode literalmente transformar o futuro emocional do seu filho. E já que você está aqui buscando ser uma versão melhor de si mesma como mãe, faz uma coisa para mim: se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda semana para te ajudar a entender a mente dos seus filhos e a criar uma relação que vai sustentar vocês dois para o resto da vida. E deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade na relação com seus filhos, porque eu leio todos, absolutamente todos os comentários, e muitas vezes eles viram temas para os próximos vídeos. Então você não está só me ajudando, você está ajudando milhares de outras mães que estão passando pela mesma coisa que você. Agora vem a parte que realmente assusta. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer. A memória emocional que está sendo formada no seu filho nos primeiros anos de vida, especialmente até os 7 anos de idade, vai determinar como ele vai se relacionar com absolutamente tudo na vida adulta. Com o trabalho, com os amigos, com os parceiros amorosos, com o dinheiro, com o sucesso, com o fracasso, com a felicidade. Tudo
minha querida, tudo mesmo passa pelo filtro emocional que foi instalado na infância. E sabe o que é mais assustador ainda? Você não consegue mudar isso com conversa racional depois. Não adianta, quando ele tiver 25 anos, você sentar e explicar: olha, filho, naquela época eu estava muito cansada, muito estressada, eu não sabia lidar com as coisas, mas eu sempre te amei. Pode até ajudar um pouco, pode até trazer algum alívio intelectual, mas a ferida emocional já está lá, cicatrizada de um jeito torto, fazendo ele escolher parceiros que o rejeitam, fazendo ele sabotar as próprias conquistas, fazendo ele sentir que nunca é bom o suficiente, nunca é prioridade, nunca é digno de atenção plena. E aí você vai olhar para aquele adulto inseguro, ansioso, com dificuldade de se relacionar e vai se perguntar de onde veio isso, se você deu tudo o que podia, se você trabalhou tanto para dar uma vida boa para ele. Mas veja bem, não é sobre dar coisas. Nunca foi sobre dar coisas. É sobre estar presente emocionalmente, é sobre validar os sentimentos, é sobre fazer aquela criança sentir que ela importa mais do que qualquer outra coisa no mundo, pelo menos naquele momento em que ela precisa de você. E eu sei que você está pensando: mas Ana Beatriz, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho contas para pagar, eu não posso simplesmente largar tudo toda vez que o meu filho quer atenção. E eu entendo perfeitamente, porque eu também vivi isso, eu também tive que equilibrar carreira e maternidade, eu também cheguei em casa exausta querendo só um minuto de paz, mas aqui tá o segredo que ninguém te conta. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. Você pode passar o dia inteiro com seu filho e ele se sentir invisível, ou você pode ter 15 minutos de conexão real, verdadeira, onde você olha nos olhos dele, onde você está ali de corpo e alma, e isso vai nutrir a memória emocional dele de um jeito que horas de presença física distraída nunca vão conseguir. O problema é que a gente confunde estar perto com estar presente. E a criança sente, ela pode não ter palavras para explicar, ela pode não entender racionalmente, mas o corpo dela sente, o emocional dela registra e a memória guarda tudo com uma precisão assustadora. Deixa eu te explicar como funciona esse mecanismo da memória emocional. Porque quando você entende a ciência por trás disso, fica mais fácil compreender por que é tão importante o que você faz hoje. O cérebro da criança, especialmente nos primeiros anos de vida, está em formação acelerada. A cada segundo, milhares de conexões neurais estão sendo feitas e essas conexões são reforçadas ou enfraquecidas de acordo com as experiências que a criança vive. Quando uma criança vive uma experiência emocional, seja positiva ou negativa, o cérebro dela libera neurotransmissores e hormônios que literalmente gravam aquela experiência de um jeito mais profundo do que uma experiência neutra. É por isso que você lembra com detalhes do dia em que caiu de bicicleta e ralou o joelho aos 6 anos, mas não lembra do que almoçou na terça-feira passada. A emoção funciona como um marcador de texto fluorescente no cérebro, destacando aquela memória como importante, como algo que precisa ser lembrado porque pode ser relevante para a sobrevivência ou para o bem-estar futuro. E aqui está a parte que a maioria dos pais não entende. Para o cérebro da criança, uma rejeição emocional dos pais é interpretada como uma ameaça à sobrevivência. Parece exagero, né? Mas não é. Do ponto de vista evolutivo, uma criança que não tem o afeto e a proteção dos pais está em perigo real de morte, porque ela não consegue sobreviver sozinha. Então o cérebro dela é programado para ficar em alerta máximo quando percebe sinais de rejeição, de abandono, de desinteresse. E cada vez que isso acontece, cada vez que ela se sente invisível, ignorada, desvalorizada, o cérebro dela grava aquilo como perigo, 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 e começa a criar estratégias de sobrevivência emocional.
Algumas crianças se tornam hipervigilantes, tentando agradar o tempo todo para garantir que não vão ser abandonadas. Outras se fecham emocionalmente, construindo muros para não sentir a dor da rejeição. Outras ainda se tornam rebeldes, chamando atenção de qualquer jeito, porque a atenção negativa ainda é melhor do que invisibilidade. E todas essas estratégias que fizeram sentido na infância vão continuar operando na vida adulta, mesmo quando não fazem mais sentido nenhum, causando sofrimento, relacionamentos destrutivos, autossabotagem. Agora você pode estar pensando, tá bom, Ana Beatriz, eu entendi que é importante, mas eu já estraguei tudo. Meu filho já tem 10 anos e eu fiz muita coisa errada. Já era, perdi a chance. Calma, respira fundo, porque não é assim que funciona. O cérebro tem uma capacidade maravilhosa chamada neuroplasticidade, que significa que ele pode se reorganizar, criar novas conexões, aprender novos padrões em qualquer idade. Sim. Sem dúvida. Mas é impossível depois? Não. Definitivamente não. O que acontece é que, quanto mais velha a criança, mais consciente e intencional você precisa ser nas suas ações, porque você está competindo com anos de padrões já estabelecidos. Mas dá para fazer, dá para mudar, dá para criar novas memórias emocionais que vão começar a substituir ou pelo menos equilibrar as antigas. Então, se você está se sentindo culpada por tudo que fez errado até agora, para com isso, agora mesmo, porque culpa paralisa, culpa não serve para nada a não ser te fazer sentir mal. O que serve é responsabilidade, é olhar para frente e decidir que a partir de hoje você vai fazer diferente, você vai estar mais presente, mais consciente, mais conectada emocionalmente com seu filho. E sabe o que é engraçado? Num humor meio ácido, a gente vive numa sociedade que valoriza tudo, menos a presença emocional. A gente valoriza quantas atividades extracurriculares a criança faz, quantos brinquedos ela tem, se ela está na melhor escola, se ela fala inglês, se ela faz natação, judô, balé, teatro. A gente enche a agenda da criança e a nossa própria agenda tentando ser super pais, super mães, dando tudo que a gente não teve. Mas no meio dessa correria toda, a gente esquece de dar o básico, o essencial, aquilo que nenhuma atividade extracurricular substitui: conexão emocional verdadeira. E aí a gente cria uma geração de crianças que tem tudo, menos o que realmente precisam. Crianças que aos 8 anos já têm agenda de executivo, mas que não sabem nomear o que estão sentindo, que têm dificuldade de lidar com frustração, que entram em colapso com qualquer contrariedade, porque ninguém nunca parou para ensinar elas a processar emoções. Ninguém nunca validou o que elas sentiam. Ninguém nunca disse: eu entendo que você está triste. E tudo bem sentir tristeza. Vem aqui que a gente sente isso juntos. Então vamos falar sobre o que realmente importa na formação da memória emocional saudável do seu filho. Primeira coisa, e presta atenção porque isso aqui é ouro puro: presença emocional genuína. Isso significa que quando você está com seu filho, você está realmente com ele, não só fisicamente. O celular está longe, a televisão está desligada, sua mente não está na lista de compras do supermercado ou na reunião de amanhã. Você está ali, olhando nos olhos dele, escutando o que ele tem para dizer, interessada de verdade no mundo dele. E olha, eu sei que parece simples, mas na prática é uma das coisas mais difíceis de fazer na nossa sociedade hiperconectada multitarefa. A gente perdeu a capacidade de estar presente. A gente está sempre pensando na próxima coisa, sempre dividindo a atenção, sempre meio aqui, meio ali. Mas para a criança isso é devastador, porque ela percebe, ela sente quando você não está realmente ali com ela. E cada vez que isso acontece, é como se você estivesse dizendo para ela:
Você não é interessante o suficiente para merecer minha atenção completa. E isso vai se acumulando, vai formando uma crença interna de que ela não é digna de atenção, não é digna de ser ouvida, não é importante. Segundo ponto fundamental, validação emocional. Isso significa reconhecer e aceitar as emoções do seu filho, mesmo quando elas parecem desproporcionais ou irracionais para você. Quando seu filho de 4 anos está tendo um ataque de choro porque o biscoito quebrou, para você aquilo é ridículo, é uma bobagem sem tamanho, mas para ele naquele momento é uma tragédia real. O cérebro dele ainda não desenvolveu a capacidade de regular emoções e colocar as coisas em perspectiva. Ele está sentindo aquela frustração com a mesma intensidade que você sente quando perde um emprego ou termina um relacionamento. Então, quando você diz, para de chorar por besteira, isso não é motivo para fazer esse escândalo todo. Você está exagerando. O que ele escuta é, o que você sente não é válido, você está errado em sentir o que sente. E suas emoções são um problema. E aí ele aprende a reprimir, a esconder, a ter vergonha do que sente. E isso vai criar um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções, que tem alexitimia, que somatiza tudo no corpo, que desenvolve ansiedade, depressão, transtornos alimentares, porque nunca aprendeu que sentir é normal, que emoções não são perigosas, que dá para atravessar uma emoção difícil e sair inteiro do outro lado. A validação emocional correta seria algo como: eu vejo que você está muito chateado porque o biscoito quebrou. Eu entendo que isso é importante para você. Vem aqui que a gente resolve isso juntos. Você não precisa concordar que o biscoito quebrado é uma tragédia, você só precisa reconhecer que para ele, naquele momento, é. E isso faz toda a diferença do mundo na formação emocional dessa criança. Ela aprende que pode sentir o que sente, que as emoções dela são válidas, que ela não está errada ou quebrada por ter sentimentos intensos e, principalmente, ela aprende que quando algo difícil acontece, ela pode contar com você. Você vai estar lá para ajudar ela a atravessar aquilo. E isso cria segurança emocional, cria o que a gente chama de apego seguro, que é a base para relacionamentos saudáveis pelo resto da vida. Terceiro ponto crucial, e esse aqui dói em muita gente, coerência entre o que você diz e o que você faz. As crianças não aprendem pelo que você fala, elas aprendem pelo que você faz. Você pode dar 1000 palestras sobre respeito, sobre bondade, sobre honestidade, mas se seu filho te ver gritando com atendente do telemarketing, falando mal da vizinha pelas costas, dando desculpas esfarrapadas para não ir num compromisso que você não quer ir, é isso que vai ficar gravado na memória emocional dele. Ele vai aprender que uma coisa é o discurso e outra é a prática, e isso vai criar uma confusão interna tremenda, porque ele não sabe em qual versão confiar. E mais grave ainda, ele vai aprender que não precisa ser coerente, que dá para falar uma coisa e fazer outra, e isso vai se refletir na vida adulta dele de formas que você nem imagina. Então, se você quer criar um filho emocionalmente saudável, você precisa olhar para si mesma primeiro. Você precisa ser o exemplo daquilo que você quer ensinar. E isso não significa ser perfeita, longe disso. Significa ser humana, ser autêntica, e quando você errar, porque você vai errar, ter humildade de reconhecer, pedir desculpas e mostrar para ele que todo mundo erra, mas o que importa é como a gente lida com os próprios erros. Quarto aspecto essencial: limites com afeto. E aqui tem uma confusão gigantesca que eu vejo todos os dias no consultório. Muitos pais acham que amor significa nunca contrariar, nunca frustrar, dar tudo que a criança quer para ela não sofrer. E aí a gente tem crianças tiranas que não aceitam um não, que fazem escândalo em qualquer contrariedade,
que acham que o mundo gira em torno delas. E sabe o que isso cria? Adultos infelizes, porque o mundo real não funciona assim. O mundo real vai dizer não muitas vezes, vai frustrar, vai decepcionar. E se a pessoa não aprendeu a lidar com isso na infância, ela vai se despedaçar na primeira dificuldade real. Então, seu trabalho como mãe, como pai, não é poupar seu filho de toda frustração. É ensinar ele a lidar com frustração. É dizer não quando precisa dizer não. É manter os limites, mesmo quando ele faz escândalo, mesmo quando ele diz que te odeia, mesmo quando você se sente a pior mãe do mundo. Porque, no fundo, lá no fundo, a criança precisa de limites para se sentir segura. Limites dizem para ela: tem alguém no comando aqui, tem alguém que sabe o que está fazendo. Eu posso relaxar e ser criança porque tem um adulto cuidando de mim. Criança sem limite é criança ansiosa porque ela sente que está à deriva, que ninguém está realmente cuidando dela. Mas atenção, isso é muito importante. Limite não é autoritarismo, não é bater, não é humilhar. Limite é firme, mais amoroso. É você dizer: eu entendo que você quer mais um doce, mas a resposta é não. Você já comeu o suficiente hoje. E quando ele faz birra, você mantém o não, mas você acolhe a emoção dele. Você não diz: para de chorar, não foi nada. Você diz: eu vejo que você está bravo comigo agora, tudo bem ficar bravo, mas o não continua sendo não e eu estou aqui quando você quiser um abraço. Isso é limite com afeto. Isso é o equilíbrio que cria crianças seguras e emocionalmente saudáveis. E tem mais uma coisa sobre limites que eu preciso te contar, porque isso aqui é um erro que eu vejo acontecer em praticamente todas as famílias. Os pais têm medo de serem firmes porque acham que vão perder o amor do filho, acham que o filho vai ficar traumatizado, vai crescer achando que não foi amado. Mas sabe o que realmente traumatiza? Inconsistência. Um dia você permite, outro dia você proíbe a mesma coisa. Uma hora você está calma e deixa passar, outra hora você explode por algo pequeno. Isso deixa a criança completamente perdida, sem saber o que esperar, sempre andando em ovos, e isso sim cria insegurança e trauma. Então seja consistente, tenha regras claras. E mantenha essas regras mesmo quando você está cansada, mesmo quando é mais fácil deixar passar. Porque a memória emocional do seu filho está registrando não só o que você faz, mas principalmente se você é confiável, se ele pode contar com você para ser a mesma pessoa sempre, para ser previsível no bom sentido. Agora vamos falar de um tema que ninguém gosta de abordar, mas que é absolutamente crucial. A forma como você lida com os erros do seu filho. Quando seu filho quebra algo, quando ele tira uma nota baixa, quando ele se comporta mal, quando ele decepciona suas expectativas, como você reage? Porque essa reação está formando a memória emocional dele sobre erro, sobre falha, sobre não ser perfeito. Se toda vez que ele erra você grita, pune severamente, demonstra decepção, faz aquela cara de você me envergonhou, o que ele aprende? Que erro é inaceitável, que ele precisa ser perfeito para ser amado, que falhar é a pior coisa do mundo. E aí você cria um adulto perfeccionista paralisado pelo medo de errar, que não tenta coisas novas porque não suporta a possibilidade de falhar, que se sabota porque no fundo acha que não merece sucesso, que desenvolve ansiedade generalizada porque está sempre tentando controlar tudo para não cometer nenhum erro. Ou então, na outra ponta do espectro, você tem pais que não responsabilizam o filho por nada, que sempre arrumam desculpa, que sempre culpam os outros, a professora, os colegas, as circunstâncias. E aí a criança aprende que ela nunca é responsável por nada, que sempre tem alguém ou algo para culpar.
E isso cria um adulto vitimista, que não consegue crescer porque está sempre esperando que alguém resolva os problemas dele, e que não desenvolve resiliência porque nunca precisou lidar com as consequências dos próprios atos. O equilíbrio, mais uma vez, está no meio. Quando seu filho erra, você acolhe a emoção dele, você não o faz sentir que ele é uma pessoa ruim, mas você também o responsabiliza pelo erro e ajuda ele a pensar em como consertar ou como fazer diferente da próxima vez. Você diz algo como: olha, você quebrou o vaso da vovó. Eu vejo que você está assustado e arrependido. Acidentes acontecem, mas agora a gente precisa pensar juntos em como resolver isso. Vamos pedir desculpas para a vovó e ver se a gente consegue colar o vaso ou comprar um novo com a sua mesada. Assim você está ensinando responsabilidade sem vergonha, está ensinando que errar é humano, mas que a gente lida com as consequências. Está ensinando resolução de problemas. E a memória emocional que fica gravada é: eu posso errar e continuar sendo amado, eu posso falhar e aprender com isso, eu tenho capacidade de consertar meus erros. E isso, minha querida, é ouro puro para a saúde mental do seu filho. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns anos, porque isso ilustra perfeitamente o que estou falando. Chegou até mim uma mulher de 38 anos, bem-sucedida profissionalmente, bonita, inteligente, mas completamente incapaz de manter um relacionamento amoroso. Ela sempre escolhia homens emocionalmente indisponíveis, homens que a tratavam como segunda opção. E quando por acaso aparecia alguém legal, alguém que realmente se interessava por ela, ela sabotava o relacionamento de todas as formas possíveis. Na terapia, quando a gente foi investigar a história dela, descobrimos que o pai dela era um homem muito ocupado, muito focado no trabalho, que mal estava em casa. E quando estava, ele estava distraído, cansado, irritado. Ela passava a infância toda tentando chamar a atenção dele, mostrando desenhos, contando histórias da escola, tentando ser engraçada, tentando ser interessante, mas ele mal olhava para ela. A mãe sempre defendia o pai dizendo: ele está cansado, ele trabalha muito, não incomoda seu pai. E sabe o que a memória emocional dessa menina gravou? Que ela não era interessante o suficiente, que ela não era digna de atenção, que amor significava estar disponível para alguém que não está disponível para você. E isso se repetiu em todos os relacionamentos da vida adulta dela, até ela fazer terapia e começar a desconstruir esse padrão. Mas olha quanto sofrimento. Quantos anos de relacionamentos destrutivos, quanta dor poderia ter sido evitada se aquele pai tivesse entendido a importância de estar presente emocionalmente com a filha. E olha, eu não estou contando isso para você se sentir mal se reconheceu algo de si mesma nessa história. Estou contando para você entender o poder que você tem, o poder de formar memórias emocionais que vão sustentar seu filho ou que vão destruir ele. E você escolhe isso todos os dias, em cada interação, em cada momento. Então escolhe bem, escolhe conscientemente, escolhe com amor. Agora vamos falar sobre algo que está destruindo a memória emocional das crianças da geração atual: a tecnologia. E olha, eu não sou contra a tecnologia, longe disso, mas eu sou contra o uso indiscriminado, contra pais que usam tablet celular como babá eletrônica, contra crianças de 2 anos já viciadas em tela. Sabe por quê? Porque quando uma criança passa horas na frente de uma tela, ela não está desenvolvendo habilidades sociais, ela não está aprendendo a ler expressões faciais, ela não está praticando regulação emocional, ela não está tendo interações humanas reais que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento emocional saudável. E mais grave ainda, ela está recebendo estímulos em uma velocidade e intensidade que o cérebro dela não está preparado para processar. E isso está criando uma geração de crianças ansiosas, com déficit de atenção,
com dificuldade de se concentrar em qualquer coisa que não seja hiperestimulante. E tem um outro problema sério. Quando você dá um celular para o seu filho de 3 anos, para ele ficar quieto enquanto você faz outras coisas, o que a memória emocional dele está gravando? Que quando ele está incomodando, quando ele precisa de atenção, a solução é uma tela, não é conexão humana. Ele está aprendendo que entretenimento vem de fora, não de dentro, não da imaginação dele, não da capacidade dele de brincar sozinho ou de se conectar com outras pessoas. E isso vai criar um adulto que não sabe lidar com tédio e precisa de estímulo externo constante, que não consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos, que desenvolve dependência de redes sociais, de validação externa, porque nunca desenvolveu a capacidade de se autorregular emocionalmente. Então o que eu estou dizendo é: limite o tempo de tela do seu filho drasticamente, principalmente nos primeiros anos de vida. A Academia Americana de Pediatria recomenda 0 tela até os 2 anos e depois disso, no máximo, 1 hora por dia de conteúdo de qualidade, sempre com supervisão. E eu sei que isso parece impossível na vida real. Eu sei que às vezes você precisa de 15 minutos de paz para fazer o jantar ou atender uma ligação importante, mas tenta encontrar outras formas. Tenta ensinar seu filho a brincar sozinho, a desenhar, a folhear um livro, a ajudar você na cozinha, porque cada hora que ele passa em interação real, seja com você, com outras crianças ou até sozinho usando a imaginação, é uma hora investida na saúde emocionais saudáveis. E já que estamos falando de tecnologia, deixa eu abordar outro ponto que está me preocupando muito. Pais que estão mais conectados com o celular do que com os filhos. Você já parou para contar quantas vezes por dia você pega o celular quando está com o seu filho? Quantas vezes você interrompe uma brincadeira, uma conversa, um momento de conexão para responder uma mensagem, para rolar o feed do Instagram? E sabe o que seu filho está aprendendo com isso? Que aquele aparelho é mais importante do que ele, que você prefere estar conectada com pessoas que nem estão ali do que com ele que está bem na sua frente precisando de você. E não adianta dizer que você está ali fisicamente, porque presença física sem presença emocional não conta, não nutre, não forma memórias emocionais saudáveis. Então faz um exercício comigo agora. Durante uma semana, quando você estiver com seu filho, principalmente nos momentos importantes como café da manhã, jantar, hora de dormir, deixa o celular em outro cômodo, desliga as notificações, está ali de verdade, presente de verdade e observa o que acontece. Eu garanto que você vai ver uma diferença no comportamento do seu filho. Ele vai estar mais calmo, mais conectado, menos demandante, porque ele está recebendo o que realmente precisa. Você inteira, presente, interessada nele. Vamos falar agora sobre um tema que gera muita polêmica, mas que é fundamental: a importância do não. Vivemos numa cultura que demoniza o não, que acha que dizer não para uma criança é traumático, é autoritário, é falta de amor. E aí a gente tem pais que não conseguem negar nada, que cedem a todas as vontades, que fazem malabarismo para dar tudo o que o filho pede. E sabe o que isso está criando? E crianças ansiosas, inseguras, tiranas, que não sabem lidar com frustração, que entram em colapso com qualquer contrariedade. Porque, olha, o mundo vai dizer não para o seu filho, muitas. O chefe vai dizer não. O parceiro amoroso vai dizer não. A vida vai dizer não. E se ele não aprendeu em casa, num ambiente seguro, com pessoas que o amam, como lidar com o não, ele vai se despedaçar quando encontrar o não lá fora. Então dizer não para o seu filho, quando apropriado, é um ato de amor, não de crueldade. É você preparando ele para a vida real.
é você ensinando resiliência, é você mostrando que ele pode sentir frustração e sobreviver a ela. E aqui está o segredo: você pode dizer não e ainda assim acolher a emoção dele. Você diz: não, você não vai ganhar esse brinquedo hoje, e quando ele fica bravo, triste e faz birra, você não cede, mas você também não pune ele por sentir. Você diz: eu vejo que você está muito chateado, eu entendo que você queria muito esse brinquedo, é difícil quando a gente quer algo e não pode ter, vem aqui que eu te dou um abraço. Assim você mantém o limite, mas acolhe a emoção, e isso é o equilíbrio perfeito. E tem outra coisa importante sobre o não. Quando você diz não e depois cede porque a criança fez escândalo, sabe que você está ensinando que ela precisa fazer escândalo para conseguir o que quer, que o não da mamãe não é realmente não. É só o começo de uma negociação, e aí você está criando uma criança manipuladora que vai testar você constantemente, que vai fazer cada vez mais escândalo porque ela aprendeu que funciona. Então, quando você disser não, mantenha o não. Mesmo que seja difícil, mesmo que ela chore, mesmo que você se sinta a pior mãe do mundo, porque você não é a pior mãe do mundo. Você é uma mãe que está ensinando limites. E isso é amor de verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar. Como você fala do seu filho quando ele não está perto? Quando você está com as amigas, com a família, como você se refere a ele? Você reclama dele, conta histórias constrangedoras, fala dos defeitos dele, diz que ele é difícil, que ele te deixa louca, ou você fala com carinho, com orgulho, destacando as qualidades dele? Porque olha, mesmo quando você acha que ele não está ouvindo, muitas vezes ele está. E mesmo quando ele realmente não está, a forma como você fala dele reflete a forma como você pensa sobre ele. E isso se manifesta nas suas interações com ele de formas sutis que ele capta. Se você pensa nele como um problema, como alguém difícil, ele vai sentir isso e vai começar a se ver dessa forma também. Mas se você o vê como uma pessoa única, especial, cheia de potencial, mesmo com os defeitos e dificuldades, ele vai internalizar essa visão positiva e isso vai fazer parte da memória emocional dele sobre quem ele é. Então toma cuidado com as palavras que você usa para descrever seu filho, tanto na frente dele quanto longe dele, porque palavras têm poder, palavras criam realidades, palavras formam identidades. Se você vive dizendo que ele é preguiçoso, ele vai se tornar preguiçoso. Se você vive dizendo que ele é bagunceiro, ele vai ser bagunceiro. Se você vive dizendo que ele é egoísta, ele vai ser egoísta. Mas se você destaca o esforço, a criatividade, a generosidade, mesmo quando ainda são pequenas sementes, você está ajudando elas a crescerem. E isso não significa mentir ou ignorar comportamentos problemáticos. Significa focar no comportamento, não na identidade. Em vez de dizer você é bagunceiro, você diz você deixou o quarto bagunçado, vamos arrumar juntos. Em vez de dizer você é egoísta, você diz você não quis compartilhar o brinquedo agora, mas compartilhar é importante, vamos treinar isso. Vê a diferença? No primeiro caso, você está definindo a identidade dele de forma negativa. No segundo, você está apontando um comportamento específico que pode ser mudado. E isso faz toda a diferença na formação da autoimagem dele, na memória emocional que ele está construindo sobre quem ele é. Vamos falar agora sobre algo que acontece em muitas famílias e que é extremamente prejudicial. Comparação entre irmãos. Por que você não é organizado como seu irmão? Olha como sua irmã se comporta bem. Por que você não é assim? Seu irmão tirou nota boa, o que aconteceu com você? Cada frase dessas é uma punhalada na autoestima da criança, é uma mensagem clara de que ela não é boa o suficiente, de que ela é inferior, de que o amor dos pais é condicional ao desempenho. E isso cria não só problemas de autoestima, mas também
rivalidade entre irmãos que pode durar a vida inteira. Cada filho é único, tem talentos diferentes, dificuldades diferentes, ritmo diferente, e o seu trabalho não é fazer todos serem iguais, é ajudar cada um a desenvolver o próprio potencial. Então nunca mesmo compara seus filhos. Celebre as conquistas de cada um individualmente, reconheça os esforços de cada um, ame cada um pela pessoa única que é. E quando você precisar corrigir um comportamento, foque naquele comportamento específico, naquela criança específica, sem trazer os irmãos para a conversa. E tem outro lado da moeda que também é prejudicial: ter um filho favorito. E olha, eu sei que é politicamente correto dizer isso, mas muitos pais têm um filho com quem se identificam mais, com quem a conexão flui mais fácil. E tudo bem sentir isso, você não controla os sentimentos, mas você controla as ações, e é sua responsabilidade não demonstrar favoritismo, não tratar um melhor que o outro, não dar mais atenção, mais elogios, mais privilégios para um em detrimento do outro, porque o filho preterido vai carregar essa ferida para o resto da vida, vai sempre se sentir insuficiente, vai sempre buscar a aprovação que nunca vem, vai sempre se perguntar o que tem de errado com ele, que não merece o amor dos pais da mesma forma que o irmão. E o filho favorito também vai ter problemas, vai carregar culpa, vai ter dificuldade de lidar com críticas, porque sempre foi tratado como perfeito, vai ter relacionamentos complicados com os irmãos. Então, seja justa, seja equilibrada, ame cada filho pela pessoa única que ele é, sem comparações, sem favorito. Agora vamos abordar um assunto delicado, mas necessário: o impacto do relacionamento dos pais na memória emocional dos filhos. De se você e seu parceiro vivem brigando na frente das crianças, se desrespeitam, se xingam, se agridem, seja verbal ou fisicamente, você está destruindo a segurança emocional do seu filho. Porque para uma criança, os pais são a base de tudo, são o porto seguro, são a referência de que o mundo é um lugar seguro. E quando essa base está tremendo, quando tem gritaria, violência, desrespeito, a criança entra em estado de alerta constante, o sistema nervoso dela fica em modo de sobrevivência, ela não consegue relaxar, não consegue se desenvolver plenamente, porque está sempre preocupada, sempre tensa, sempre esperando a próxima briga. E não adianta achar que a criança não percebe, que ela está no quarto brincando e não está prestando atenção. Ela percebe, ela sente a tensão no ar, ela escuta os gritos, ela vê as caras fechadas depois, ela sente o clima pesado, e tudo isso está sendo gravado na memória emocional dela como: relacionamentos são assim, amor é assim, é normal gritar, desrespeitar, brigar. E sabe o que ela vai fazer quando crescer? Vai repetir exatamente esse padrão, porque é o que está gravado como normal, como familiar, mesmo que seja disfuncional. Então, se você está num relacionamento destrutivo, você tem duas opções: ou busca ajuda profissional, terapia de casal, para aprender esse relacionamento de forma saudável, ou você termina o relacionamento. E eu sei que terminar é difícil, eu sei que tem medo, insegurança financeira, medo de ficar sozinha, medo de prejudicar os filhos com a separação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: filhos de pais separados que se respeitam e que são presentes cada um na sua casa são muito mais saudáveis emocionalmente do que filhos de pais casados que vivem em guerra. Então não use os filhos como desculpa para permanecer num relacionamento tóxico, porque você não está protegendo eles, você está destruindo eles. E mesmo que você não esteja num relacionamento abertamente destrutivo, presta atenção na forma como você e seu parceiro se tratam na frente das crianças. Vocês se falam com respeito? Se agradecem? Se elogiam? Demonstram afeto? Resolvem conflitos de forma madura, conversando,
negociando, ou vocês se ignoram, se tratam com indiferença, resolvem tudo com sarcasmo e desprezo, porque tudo isso está ensinando para o seu filho como é um relacionamento, o que é normal, o que é aceitável. Então sejam um exemplo do tipo de relacionamento que vocês querem que seus filhos tenham no futuro. Deixa eu te contar mais uma história real, porque acho que vai te ajudar a entender a profundidade do que estamos falando. Atendi um rapaz de 22 anos que tinha ataques de pânico toda vez que precisava tomar uma decisão importante. Ele ficava completamente paralisado, o coração disparava, ele suava frio, não conseguia respirar direito. Na terapia, descobrimos que quando ele era criança, toda vez que ele tomava uma decisão errada, mesmo pequena, como escolher a roupa errada para um passeio, a mãe dele fazia um drama enorme. Dizia que ele tinha estragado o dia de todo mundo, que por culpa dele ninguém ia se divertir, que ele não pensava nas consequências das próprias ações. E o pai, em vez de proteger o menino, concordava com a mãe, reforçava que ele tinha feito errado. Então esse menino cresceu com o terror de tomar decisões, porque na memória emocional dele, decisão errada significa desastre, significa decepcionar todo mundo, significa ser uma pessoa ruim, e isso se manifestou na vida adulta como ataques de pânico, como incapacidade de escolher uma faculdade, um emprego, um relacionamento, porque ele estava paralisado pelo medo de errar. E olha que coisa triste. Os pais dele provavelmente achavam que estavam educando, que estavam ensinando responsabilidade, mas o que eles estavam fazendo era plantar terror, era criar uma associação emocional destrutiva entre decisão e catástrofe. E isso mostra como pequenas coisas que parecem insignificantes no dia a dia vão se acumulando e formando padrões emocionais que podem incapacitar uma pessoa na vida adulta. Então, toda vez que você for reagir a algo que seu filho fez, para um segundo e pensa, que memória emocional eu estou criando agora? Que associação ele está fazendo? O que ele está aprendendo sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre relacionamentos, sobre emoções? E se a resposta não for algo que você quer que ele carregue para a vida, muda a forma como você está reagindo. Agora vamos falar sobre algo que muitos pais negligenciam: a importância de ensinar inteligência emocional ativamente. Não basta você ser emocionalmente inteligente, você precisa ensinar isso para o seu filho de forma consciente e intencional. E como você faz isso? Nomeando emoções. Quando o seu filho está claramente chateado, mas não sabe expressar, você ajuda. Parece que você está frustrado porque não conseguiu montar o quebra-cabeça, é isso? Quando ele está eufórico, você nomeia, você está muito feliz com o presente que ganhou, né? Quando ele está com medo, você valida. Eu vejo que você está com medo do escuro. O medo é uma emoção normal, todo mundo sente medo às vezes. Ao fazer isso, você está dando para ele um vocabulário emocional. Você está ensinando ele a identificar o que está sentindo. E isso é o primeiro passo para aprender a regular emoções. Porque você não consegue regular algo que você não consegue identificar. Então, quanto mais rico for o vocabulário emocional do seu filho, mais capaz ele vai ser de lidar com as próprias emoções de forma saudável. E além de nomear, você ensina estratégias de regulação emocional. Quando ele está muito bravo, você ensina. Quando a gente está muito bravo, ajuda a respirar fundo algumas vezes, vamos tentar juntos. Quando ele está ansioso, você oferece, que tal a gente dar uma volta, caminhar um pouco ajuda a acalmar a cabeça. Quando ele está triste, você acolhe. Tudo bem ficar triste, às vezes a gente precisa chorar mesmo, chora aqui no colo da mamãe, depois a gente conversa sobre o que aconteceu. Você está ensinando que emoções não são perigosas, que dá para sentir e atravessar
uma emoção difícil, que existem formas saudáveis de lidar com o que a gente sente. E isso, minha querida, é uma das maiores heranças que você pode deixar para o seu filho, porque inteligência emocional é o que vai determinar o sucesso dele na vida, muito mais do que QI, muito mais do que notas na escola, muito mais do que quantas línguas ele fala. Uma pessoa emocionalmente inteligente consegue lidar com frustrações, consegue se relacionar bem com os outros, consegue se motivar, consegue ser feliz mesmo quando as coisas não são perfeitas. E isso você ensina em casa, nas pequenas interações do dia a dia, não na escola, não em nenhum curso. É você, mãe, pai, que tem esse poder e essa responsabilidade. Vamos falar agora sobre um erro muito comum que cria memórias emocionais destrutivas. Fazer da criança um confidente emocional. Isso acontece muito em famílias monoparentais ou em relacionamentos onde os pais não se dão bem. A mãe, se sentindo sozinha, começa a compartilhar com o filho de 8, 10 anos as preocupações dela, os problemas financeiros, os problemas com o pai, as frustrações dela. E a criança, querendo ajudar, querendo ser importante para a mãe, assume um papel que não é dela, vira o apoio emocional da mãe, vira o adulto da relação. E isso é extremamente prejudicial. Porque, primeiro, a criança não tem maturidade emocional para lidar com problemas de adulto. Então ela fica ansiosa, preocupada, carregando um peso que não é dela. Segundo, ela perde a infância, porque em vez de estar brincando, se desenvolvendo, sendo criança, ela está tentando cuidar emocionalmente da mãe. E terceiro, isso inverte os papéis. E a criança que deveria estar sendo cuidada vira cuidadora, e isso cria uma confusão tremenda na formação da identidade dela. Então não importa o quanto você esteja se sentindo sozinha, não importa o quanto você precise desabafar, não faça isso com seu filho. Procure uma amiga, uma terapeuta, um familiar adulto, mas não coloque seu filho nesse papel. Ele precisa de você como mãe, como adulta, que cuida, que protege, que resolve os problemas. Ele não precisa saber dos seus problemas financeiros, dos seus problemas conjugais, das suas angústias existenciais. Deixa ele ser criança, deixa ele ter a leveza de não carregar o peso do mundo nos ombros. E no mesmo sentido, nunca mesmo fale mal do outro genitor para o seu filho. Mesmo que vocês estejam separados, mesmo que você tenha motivos reais para estar magoada, brava, decepcionada, não coloque a criança no meio disso. Porque quando você fala mal do pai dele, você está falando mal de metade da identidade dele, você está colocando ele numa posição impossível de ter que escolher um lado, de sentir que amar o pai é trair você. E isso cria uma divisão interna, uma culpa, uma lealdade conflitada, que vai causar muito sofrimento. Então, seja madura, seja adulta, resolva seus problemas com outro genitor longe da criança. Na frente dela, seja respeitosa, seja cordial, mesmo que você tenha que fingir, mesmo que seja difícil, porque você não está fazendo isso pelo seu ex, você está fazendo pelo seu filho, para preservar a saúde emocional dele, para não criar memórias emocionais de conflito, de ter que escolher, de sentir que ele é metade de uma pessoa que a mãe dele odeia. Agora vamos abordar algo que está cada vez mais comum e que me preocupa profundamente. Pais que terceirizam completamente a criação dos filhos. A criança passa o dia na escola, depois vai para a casa da avó, ou fica com a babá, e quando finalmente encontra os pais à noite, eles estão tão cansados que mal interagem. O jantar é rápido, o banho é mecânico, a hora de dormir é apressada porque os pais querem ter um tempo para eles. E olha, eu entendo que a vida moderna é corrida, que todo mundo trabalha muito, que todo mundo está cansado, mas aqui está a verdade dura. E seu filho não está se importando se você está cansada. Ele está registrando que você não tem tempo para ele,
que você não está disponível, que outras pessoas são mais presentes na vida dele do que você. E não adianta você compensar com coisas materiais, comprando o brinquedo que ele quer, levando em lugares caros no fim de semana. Isso não substitui presença, não cria memórias emocionais de conexão, de segurança, de amor. O que cria essas memórias são os pequenos momentos do dia a dia, é você perguntando como foi o dia dele e realmente escutando a resposta, é você brincando 15 minutos antes de dormir, é você cantando aquela música que ele adora, é você fazendo panqueca no domingo de manhã juntos. São essas pequenas coisas, esses momentos simples de conexão real que vão ficar gravados na memória emocional dele como minha mãe me ama, minha mãe está aqui para mim, eu sou importante. Então, se você está terceirizando demais, se você está muito ausente, mesmo que por necessidade, você precisa encontrar formas de criar momentos de qualidade, momentos de conexão real. Talvez seja acordar 15 minutos mais cedo para tomar café da manhã junto sem pressa. Talvez seja ter um ritual sagrado de ler uma história antes de dormir todo dia, sem exceção. Talvez seja reservar o sábado de manhã só para vocês dois, fazendo algo que ele goste. O que importa não é quanto tempo, é a qualidade desse tempo. É você estar presente de verdade, conectada de verdade. E se você trabalha muito e não tem como mudar isso agora, pelo menos seja honesta com seu filho. Diz para ele, olha, a mamãe precisa trabalhar muito para a gente ter o que precisa, mas isso é a coisa mais importante da minha vida. E todo dia quando eu chegar em casa, a gente vai ter nosso momento especial, só eu e você. E cumpra isso, faça disso uma prioridade, não algo que você faz se sobrar tempo e energia. Porque para ele, isso vai ser a diferença entre sentir que é amado ou sentir que é um fardo, uma obrigação que você cumpre porque tem que cumprir. Vamos falar agora sobre algo que muitos pais fazem sem perceber o estrago que causa: mentir para a criança. E não estou falando de Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. Estou falando de mentiras sobre coisas importantes. Mentir que o cachorro foi viajar quando na verdade morreu. Mentir que você está bem quando está claramente mal. Mentir sobre o motivo da separação dos pais. Mentir sobre problemas na família. E por que os pais fazem isso? Porque acham que estão protegendo a criança, poupando ela de sofrimento, de preocupação. Mas sabe o que realmente acontece? A criança percebe que tem algo errado, ela sente a energia, ela vê os sinais, mas a informação que ela recebe não bate com o que ela está sentindo. E isso cria uma confusão tremenda, porque ela não sabe mais em que confiar, se confia no que sente ou no que os adultos estão dizendo, e muitas vezes ela aprende a não confiar na própria percepção. Aprende que o que ela sente não é real, não é válido. E isso pode levar a problemas sérios na vida adulta, como dificuldades de confiar nos próprios instintos, dificuldades de identificar situações perigosas ou relacionamentos abusivos, porque ela foi treinada a desconfiar da própria percepção. Então seja honesta com seu filho, obviamente adaptando a informação para a idade dele, mas seja honesta. Se o cachorro morreu, diz que ele morreu, acolhe a tristeza dele, ensina ele a lidar com o luto. Se você está triste, diz que você está triste, mas tranquiliza ele que não é culpa dele e que você vai ficar bem. Se os pais estão se separando, explica de forma simples e honesta, tranquiliza que ele vai continuar sendo amado pelos dois. Honestidade cria confiança, cria segurança. Ensina que dá para lidar com verdades difíceis. E isso não significa que você tem que compartilhar tudo, todos os detalhes, todos os problemas. Significa que o que você compartilhar precisa ser verdade, precisa ser coerente
com a realidade que a criança está vivendo. Porque memórias emocionais saudáveis são construídas sobre uma base de confiança, e confiança é construída sobre honestidade. Agora vamos falar sobre algo que é fundamental, mas que muitos pais negligenciam: ensinar gratidão. Vivemos numa sociedade consumista, onde as crianças têm tudo, têm demais, e nada parece ser suficiente. Elas ganham um brinquedo e já querem outro. Elas têm um armário cheio de roupas e reclamam que não tem nada para vestir. E sabe por que isso acontece? Porque elas não foram ensinadas a valorizar o que têm, a sentir gratidão, a reconhecer as bênçãos da vida delas. E gratidão não é só falar obrigado, é um estado emocional, é uma forma de ver o mundo, é reconhecer o que é bom na sua vida em vez de focar só no que falta. E crianças que crescem com gratidão são mais felizes, mais resilientes, mais generosas, porque elas aprenderam a valorizar o que têm em vez de viver numa busca insaciável por mais. Então, como você ensina a gratidão? Modelando primeiro. Se você vive reclamando, se você vive insatisfeita, se você vive focando no que falta, é isso que seu filho vai aprender. Mas se você expressa gratidão pelas pequenas coisas, se você diz: que de lindo hoje, que delícia essa comida, que sorte a nossa de ter essa família, seu filho vai absorver essa forma de ver o mundo. E você pode criar rituais de gratidão, como na hora do jantar, cada um falar uma coisa boa que aconteceu no dia, ou antes de dormir agradecer por 3 coisas. Parece bobinho, mas isso treina o cérebro para focar no positivo, para reconhecer as bênçãos, e isso cria memórias emocionais de abundância, de satisfação, em vez de memórias de carência, de insatisfação crônica. E quando seu filho pedir algo, em vez de simplesmente dar ou simplesmente negar, usa isso como oportunidade de ensinar. Você quer esse brinquedo? Eu entendo, mas você já tem tantos brinquedos em casa que você nem brinca com todos. Que tal a gente fazer uma coisa? Você escolhe alguns brinquedos que você não usa mais para a gente doar para crianças que não tem nenhum, e aí daqui a um tempo a gente vê se você ainda quer esse brinquedo novo. Assim você está ensinando desapego, generosidade e fazendo ele valorizar o que já tem. Vamos falar agora sobre um tema difícil, mas necessário. Como lidar quando você realmente erra? Quando você perde a paciência e grita, quando você é injusta, quando você faz algo que você sabe que está errado. Porque isso vai acontecer, você não é perfeita, você é humana, e humanos erram. A questão não é se você vai errar, é como você vai lidar com o erro quando ele acontecer. E aqui está o que você faz. Você reconhece, você pede desculpas, você explica. Você senta com seu filho e diz: olha, filho, a mamãe errou, eu gritei com você e não devia ter gritado, eu estava muito estressada com outras coisas e acabei descontando em você, e isso foi errado, me desculpa. E você não precisa se justificar demais, não precisa explicar todos os seus problemas, mas você reconhece o erro e pede desculpas de verdade. E sabe o que isso ensina para o seu filho? Que todo mundo erra, que errar é humano, que o importante é reconhecer o erro e tentar consertar. Isso ensina humildade, ensina responsabilidade, ensina que relacionamentos saudáveis incluem reparação quando a gente machuca o outro. E isso cria uma memória emocional muito mais saudável do que se você simplesmente ignorasse o que aconteceu ou tentasse justificar o injustificável. Muitos pais têm medo de pedir desculpas para os filhos porque acham que isso diminui a autoridade deles, que a criança vai perder o respeito. Mas é exatamente o contrário. Quando você reconhece seus erros, quando você se mostra humana, falível, mas disposta a consertar, você ganha respeito de verdade.
Não aquele respeito baseado em medo, mas respeito baseado em admiração, em reconhecer que você é uma pessoa íntegra, coerente, que pratica o que prega. Então não tenha medo de pedir desculpas para o seu filho quando você errar. Isso não te faz fraca, te faz humana, te faz real e cria uma memória emocional de que relacionamentos saudáveis incluem reconhecimento de erros e reparação. Agora vamos falar sobre algo que está criando uma geração de crianças ansiosas, excesso de atividades, excesso de expectativas, crianças que aos 5 anos já têm agenda de executivo, que fazem 1000 atividades extracurriculares, que são cobradas para serem excelentes em tudo, que não têm tempo livre para simplesmente brincar, imaginar, ficar à toa. E os pais fazem isso com a melhor das intenções, querendo preparar os filhos para um mundo competitivo, querendo dar oportunidades, querendo que eles desenvolvam talentos. Mas sabe o que está acontecendo? Essas crianças estão esgotadas, estão ansiosas, estão perdendo a capacidade de simplesmente ser, de estar presente, de aproveitar o momento. Elas estão sempre correndo para a próxima atividade, sempre sendo avaliadas, sempre tendo que performar. E isso está criando memórias emocionais de que a vida é uma corrida sem fim, de que você nunca é bom o suficiente, de que não dá para relaxar, porque sempre tem algo que você deveria estar fazendo, sempre tem alguém que está fazendo melhor que você. Então, dá um tempo para o seu filho, literalmente. Deixa ele ter momentos de tédio, porque é do tédio que nasce a criatividade e a imaginação. Deixa ele brincar livre, sem direcionamento, sem objetivo educacional, só pelo prazer de brincar. Deixa ele ficar deitado olhando para o teto sem fazer nada, porque é nesses momentos de ócio que o cérebro processa as experiências, que ele integra os aprendizados, que ele descansa de verdade e diminui a pressão, diminui as expectativas. Seu filho não precisa ser excelente em tudo, não precisa ser o melhor da turma, não precisa falar 3 línguas aos 8 anos. Ele precisa ser criança, ele precisa brincar, ele precisa se sentir amado incondicionalmente. Não por causa das conquistas dele, mas simplesmente por existir. Porque quando você ama condicionalmente, quando você só demonstra orgulho quando ele traz uma nota boa ou ganha uma competição, a memória emocional que fica gravada é: eu só sou amado quando eu conquisto algo. Eu só tenho valor quando eu performo bem. E isso cria adultos que não sabem descansar, que se definem pelas conquistas, que entram em crise quando falham porque toda a identidade dele está baseada em performance, não em ser. Então ama seu filho pelo que ele é, não pelo que ele faz. Demonstra orgulho pelo esforço, não só pelo resultado. Valoriza o processo, não só a conquista. E deixa ele saber que o amor que você sente por ele é incondicional. Que não importa se ele tira 10 ou 5, se ele ganha ou perde, se ele é o melhor ou o pior. Você vai estar lá, você vai amar ele do mesmo jeito. Vamos falar agora sobre algo que muitos pais subestimam: a importância das rotinas e rituais na formação da memória emocional. Crianças precisam de previsibilidade, precisam de estrutura. Isso não significa rigidez, não significa que não pode ter flexibilidade, mas significa que tem uma base, uma rotina que se repete, que dá segurança. Por exemplo, ter uma rotina de hora de dormir, que é sempre igual: banho e jantar, escova os dentes, lê uma história, faz uma oração, ou um momento de gratidão, abraço, beijo, boa noite. Isso cria uma memória emocional de segurança, de previsibilidade, de eu sei o que vai acontecer, eu posso relaxar. E tem algo mágico nos rituais: eles criam conexão, criam memórias afetivas que vão durar a vida inteira. Pensa nas suas próprias memórias de infância. Provavelmente as mais fortes, as mais carinhosas, são de rituais que se repetiam. O bolo
que a vovó fazia todo domingo, a história que o pai contava antes de dormir, o passeio no parque todo sábado de manhã. São essas repetições, esses rituais que criam as memórias emocionais mais fortes, mais positivas. Então, cria rituais com seu filho, coisas que são só de vocês, que se repetem, que ele pode contar que vão acontecer. Pode ser algo simples, como fazer panqueca junto todo domingo, ou ter uma noite de jogos toda sexta-feira, ou ter um momento de abraço toda manhã antes de sair para a escola. O que importa não é o que você faz, é a consistência, é a repetição, é o fato de que isso é especial, é de vocês, é algo que ele pode contar. E quando ele crescer, quando ele for adulto, são essas memórias que ele vai carregar com carinho, são esses rituais que ele vai querer repetir com os próprios filhos, porque ficaram gravados na memória emocional dele como momentos de amor, de conexão, de pertencimento. Agora vamos abordar algo que é extremamente importante, mas que muitos pais não fazem: ensinar o filho a lidar com as próprias emoções difíceis de forma saudável. A gente vive numa cultura que tenta evitar emoções negativas a todo custo, que acha que a criança tem que estar sempre feliz, sempre bem. E quando a criança fica triste, brava, frustrada, os pais fazem de tudo para tirar ela daquele estado rapidamente, oferecendo distração, oferecendo doce, oferecendo tela, qualquer coisa para ela parar de sentir aquilo. Mas sabe o que isso ensina? Que emoções negativas são perigosas, são inaceitáveis, precisam ser suprimidas ou evitadas a todo custo. E aí a criança não aprende a lidar com essas emoções, ela aprende a fugir delas. E quando ela cresce, ela continua fugindo, usando comida, álcool, drogas, trabalho excessivo, relacionamentos destrutivos, qualquer coisa para não sentir o que está sentindo. E isso é a raiz de tantos problemas na vida adulta. Vícios, compulsões, relacionamentos tóxicos, tudo isso muitas vezes é tentativa de fugir de emoções que a pessoa nunca aprendeu a processar. Então o que você faz diferente? Você ensina seu filho que todas as emoções são válidas, que tristeza, raiva, medo, frustração são partes normais da experiência humana. Você não tenta tirar ele da emoção rapidamente. Você fica com ele na emoção, você acolhe, você valida. Você diz: eu vejo que você está muito triste agora. Tudo bem ficar triste. A tristeza vai passar. Mas enquanto ela está aqui, a gente pode sentir ela juntos. E você ensina formas saudáveis de processar, como chorar, como falar sobre o que está sentindo, como desenhar, como escrever, como se movimentar. Você ensina que emoções são como ondas, elas vêm, atingem o pico e passam, e que a gente pode surfar nessas ondas em vez de ser arrastado por elas ou tentar fugir delas. E isso, minha querida, é uma das habilidades mais importantes que você pode ensinar para o seu filho, porque isso vai determinar a saúde mental dele pelo resto da vida. Uma pessoa que sabe lidar com as próprias emoções é uma pessoa que consegue enfrentar os desafios da vida, que consegue se recuperar de perdas e fracassos, que consegue ter relacionamentos saudáveis e consegue ser feliz mesmo quando a vida não é perfeita. Vamos falar agora sobre algo que acontece em muitas famílias e que cria memórias emocionais muito confusas. Inconsistência na disciplina. Um dia você permite algo, outro dia você pune pela mesma coisa. Um dia você está calma e deixa passar comportamentos inadequados, outro dia você explode por qualquer bobagem. Isso deixa a criança completamente perdida, porque ela não sabe o que esperar, não sabe quais são as regras, não consegue confiar que você vai ser a mesma pessoa amanhã que você é hoje. E isso cria uma ansiedade tremenda, porque a criança está sempre testando, sempre tentando descobrir onde está o limite hoje, sempre andando em ovos sem saber o que vai provocar uma reação sua. E a memória emocional que fica gravada
é de imprevisibilidade, de insegurança, de que as pessoas não são confiáveis, de que você nunca sabe o que esperar. Então, seja consistente, tenha regras claras e mantenha essas regras independente do seu humor, do seu cansaço, das circunstâncias. Isso não significa ser inflexível, significa ser previsível. A criança precisa saber que se ela fizer X, a consequência vai ser Y, não às vezes. Isso cria segurança, cria confiança e ensina responsabilidade, porque ela aprende que ações têm consequências previsíveis. E quando você precisar mudar uma regra, quando você perceber que algo não está funcionando, senta e conversa com seu filho. Explica a mudança, não simplesmente muda de um dia para o outro sem explicação. Isso ensina que regras podem ser ajustadas, mas que existe um processo, existe comunicação, existe respeito. Agora deixa eu falar sobre algo que é absolutamente crucial e que muitos pais esquecem: a importância de se cuidar para poder cuidar bem do seu filho. Você não consegue dar o que você não tem. Se você está esgotada, deprimida, ansiosa, sobrecarregada, você não consegue estar presente emocionalmente para o seu filho, você não consegue ter paciência, você não consegue ser a mãe que você quer ser. Então, cuidar de você não é egoísmo, é necessidade, é pré-requisito para ser uma boa mãe. E isso significa diferentes coisas para diferentes pessoas, mas pode incluir terapia, exercício físico, momentos de lazer, hobbies, tempo com amigas, tempo sozinha. E eu sei que parece impossível encaixar isso na rotina já tão apertada, mas você precisa encontrar um jeito, porque se você não se cuidar, você vai acabar entrando em colapso e aí não vai ter como cuidar de ninguém. E tem outra coisa importante: quando você cuida de si mesma, quando você tem uma vida além da maternidade, quando você tem interesses, paixões, cuidados próprios, você está modelando para o seu filho que isso é importante, que cuidar de si não é egoísmo. E principalmente se você tem filha, você está ensinando para ela que ela não precisa se anular, não precisa se sacrificar completamente pelos outros, que ela pode ser mãe e ainda assim ser uma pessoa completa com identidade própria. Então para de se sentir culpada por tirar uma hora para você, por ir na academia, por sair com as amigas, por fazer terapia. Isso não te faz uma mãe pior, te faz uma mãe melhor, porque você está se mantendo saudável, equilibrada, capaz de dar o melhor de si para o seu filho. Vamos falar agora sobre algo que está acontecendo cada vez mais e que me preocupa. Pais que têm medo dos próprios filhos, que não conseguem impor limites porque tem medo da reação da criança, tem medo que ela faça birra, que ela chore, que ela fique brava. E aí esses pais cedem a tudo, fazem tudo que a criança quer, só para evitar conflito, só para manter a paz. Mas sabe o que isso cria? Crianças tiranas que aprendem que podem manipular os pais através de birra, através de choro, através de escândalo. E essas crianças crescem sem limites, sem noção de que o mundo não gira em torno delas. E vão sofrer muito quando encontrarem o mundo real que não vai ceder aos chiliques delas. Então você precisa ser adulta na relação, você precisa aguentar a birra, aguentar o choro, aguentar a raiva e manter os limites. E eu sei que é difícil, eu sei que é desgastante, eu sei que às vezes parece mais fácil ceder, mas pensa no longo prazo, pensa no adulto que você está formando. Você quer criar um adulto que acha que pode conseguir tudo no grito, que não aceita não como resposta, que não sabe lidar com frustração. Ou você quer criar um adulto resiliente, que sabe que não pode ter tudo que quer, que sabe lidar com contrariedades, que respeita limites. A escolha é sua e você faz essa escolha todos os dias, em cada interação. Então seja corajosa, seja firme, seja a adulta que seu filho precisa, que você seja
mesmo quando é difícil, mesmo quando você sente a pior mãe do mundo, mesmo quando ele diz que te odeia, porque no fundo ele não te odeia, ele está testando, ele está verificando se você é confiável, se você vai manter os limites, se você realmente está no comando, cuidando dele. Agora vamos falar sobre algo fundamental que vai resumir tudo que eu disse até agora: a importância da conexão emocional verdadeira. No final das contas, o que realmente importa, o que vai formar memórias emocionais saudáveis e duradouras, é a conexão. É o seu filho sentir que ele é visto, que ele é ouvido, que ele é importante, que ele é amado incondicionalmente. E conexão não acontece automaticamente só porque vocês moram na mesma casa, só porque você provê as necessidades físicas dele. Conexão acontece nos momentos de presença real. Nos momentos onde você olha nos olhos dele e realmente vê quem ele é, nos momentos onde você escuta não só as palavras, mas o que está por trás das palavras, nos momentos onde você se permite ser vulnerável também, ser humana, ser real. Conexão acontece quando você brinca no chão com ele, quando você canta aquela música boba que ele adora, quando você faz aquela voz engraçada que faz ele rir, quando você abraça ele bem apertado e diz eu te amo tanto, você é tão especial para mim. Conexão acontece quando você para o que está fazendo e dá atenção total para ele, quando você valida os sentimentos dele, quando você está lá nos momentos difíceis, não tentando consertar tudo, mas simplesmente estando presente. E essas conexões, esses momentos, são o que vai ficar gravado na memória emocional dele, como eu sou amado, eu sou importante, eu pertenço, eu tenho valor. E isso vai ser a base sobre a qual ele vai construir toda a vida dele, todos os relacionamentos dele, toda a autoimagem dele. Então, se você só conseguir fazer uma coisa depois de assistir esse vídeo, que seja isso: conecte-se com seu filho. Todos os dias encontre pelo menos um momento de conexão verdadeira, onde vocês dois estão presentes, onde tem troca real, onde tem amor fluindo entre vocês. Pode ser 5 minutos, pode ser 15 minutos, não importa o tempo. Importa a qualidade, importa a presença, importa a intenção. E olha, eu sei que eu falei muita coisa nesse vídeo, eu sei que pode parecer overwhelmante, pode parecer que tem muito para fazer, muito para mudar, muito para melhorar, mas respira fundo. Porque você não precisa ser perfeita, você nunca vai ser perfeita e tudo bem. O que você precisa é estar disposta a aprender, a crescer, a fazer melhor hoje do que você fez ontem. E o fato de você ter assistido até aqui, o fato de você estar buscando ser uma mãe melhor, já mostra que você se importa, que você está no caminho certo. Então dá um desconto para você mesma, perdoa seus erros passados e foca no que você pode fazer a partir de agora. Porque não importa quantos erros você cometeu, até hoje você ainda tem tempo de criar novas memórias, memórias melhores, memórias que vão curar algumas das feridas antigas. O cérebro é plástico, as pessoas mudam, os relacionamentos podem ser reparados, então nunca é tarde demais para começar a fazer diferente. E lembra que você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mães estão passando pelas mesmas dificuldades, tendo as mesmas dúvidas, cometendo os mesmos erros. E tá tudo bem, faz parte, é humano. O importante é continuar tentando, continuar aprendendo, continuar se esforçando para dar o melhor de si para os seus filhos. Então eu quero terminar esse vídeo te deixando com algumas reflexões práticas, algumas coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo para melhorar a memória emocional que você está criando no seu filho. Primeira coisa, hoje à noite, antes do seu filho dormir, para tudo que você está fazendo, senta do lado dele, olha nos olhos dele e diz: me conta uma coisa boa que aconteceu hoje. E escuta de verdade
sem pressa, sem distração, interessada genuinamente no que ele tem para dizer. Isso cria conexão, isso mostra que você se importa, isso cria uma memória emocional positiva. Segunda coisa, identifica um momento do dia onde você está sempre distraída, sempre no celular ou pensando em outras coisas e faz um esforço consciente para estar presente naquele momento. Pode ser o café da manhã, pode ser o caminho para a escola, pode ser a hora do jantar. Escolhe um momento e compromete-se a estar ali de verdade, presente de verdade. Terceira coisa, da próxima vez que o seu filho tiver uma emoção difícil, em vez de tentar tirar ele daquela emoção rapidamente, respira e valida. Diz: eu vejo que você está sentindo isso e tudo bem. Vem aqui que a gente sente isso juntos. E fica com ele na emoção, acolhe. Não tenta consertar, só fica presente. Quarta coisa, pensa em um ritual que você pode criar com seu filho, algo simples que pode se repetir regularmente e que vai se tornar uma memória afetiva para ele. Pode ser ler uma história. Antes de dormir, ter a sexta-feira da pizza de vocês. Ou aquela música especial que é só de vocês no caminho para a escola. Algo que diga, isso é nosso. O que importa é a constância, a previsibilidade desse amor. Essas são apenas algumas ideias, pequenos pontos de partida. O mais importante é que você entenda o princípio por trás de tudo isso. O grande erro que pode danificar o cérebro em desenvolvimento de uma criança não é um grito isolado, não é um dia ruim, não é uma falha. O erro destrutivo é o padrão, é a ausência crônica de conexão. É o vazio emocional que ensina a criança que ela não é importante, que o mundo não é um lugar seguro. E da mesma forma, a cura, a construção de um cérebro resiliente, de uma mente sã, não está em presentes caros ou em uma perfeição inatingível. Está na consistência dos pequenos atos de amor, está no olhar, no abraço, na escuta, na presença. Você está construindo a arquitetura emocional do seu filho. Cada momento de conexão verdadeira é um tijolo de segurança, de autoestima, de amor próprio. Cada eu estou aqui com você é o cimento que vai manter essa estrutura firme para o resto da vida dele, capaz de suportar qualquer tempestade que venha pela frente. Então, respira e escolha conectar-se, mesmo quando estiver cansada, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer que não faz diferença, porque o seu amor, a sua presença é o maior e mais poderoso presente que você pode dar. É o que vai protegê-lo, é o que vai guiá-lo, é o que vai ficar para sempre na memória mais profunda dele. Lembre-se, você não está tentando criar uma criança perfeita. Você está nutrindo um ser humano que se sabe profundamente amado. E isso, no final das contas, é tudo que realmente importa.